Olá, hoje eu estou tendo a honra de invadir o programa Além da Pele para entrevistar essa médica dermatologista há 26 anos, doutora Samantha Neves, que tem uma história incrível, um propósito, assim, sabe, da sua essência, uma visão disruptiva, uma mulher com um propósito ardente. Seja bem-vinda, amiga. Muito obrigada, é uma honra estar aqui participando desse podcast e ser convidada, né? A Samantha convida, está sendo convidada, é uma honra. Fantástico. Então, a minha primeira perguntinha para você é: medicina por vocação ou por decisão? Como foi que isso aí começou na sua vida? O que que ardeu? O que que falou mais alto? É muito difícil falar de mim, é sempre muito difícil. Eu sempre falo de publicação científica, agora falar de mim. Começou com vocação, meu pai é médico, eu acompanhei, eu respirei isso a minha vida inteira e meu pai é muito por vocação. Depois virou uma decisão. No último semestre do terceiro colegial, na época, eu queria fazer arquitetura. Minha mãe quase me matou. E aí ela me obrigou a ir para a faculdade. Os primeiros 6 meses foram um pesadelo. E depois disso eu não sei fazer outra coisa. Era o que eu tinha que fazer. Se encontrou. Totalmente. Eu só gosto de fazer isso. Eu amo o que eu faço. Eu amo cuidar de gente. E você respira isso? Respira. Inspira e as pessoas ao seu redor enxergam essa sua natureza, essa sua essência sendo exalada ali com tanta leveza e com tanta propriedade, autoridade, quando você está ali atuando. Eu fiz dermatologia clínica e cirúrgica, e a estética veio depois, porque como eu tô formada há 26 anos, não era esse boom da estética. E eu não consigo deixar de atender meus pacientes como médica. Então, quando eu vejo, eu tô aferindo a pressão, eu tô palpando o paciente tireoide, abdômen e querendo saber tudo dele antes de indicar qualquer procedimento. Eu respiro isso e as pessoas percebem. E as pessoas entendem que isso é de verdade, que é muito seu ali, né? Que é muito natural. Olha, eu tenho um ponto positivo que pode ser negativo, né? Eu acabo falando muito a verdade para mim. Então, as pessoas é natural. Então, eu acho que quando você tem esse propósito, realmente o que você respira transborda. Sim. Mais cedo ou mais tarde vão perceber qual é a sua essência. E eu sinto isso. Meu telefone fica ligado 24 horas. Eu tenho paciente que me chama de madrugada porque aconteceu uma urgência. E tem urgência, assim, na dermatologia. Então, acho que é isso. E quem é a Samantha além da medicina? Ai, adoro quando me Essa pegam é a assim, me pegam cirurgicamente, né? Sem anestesia. A queima-roupa. Até porque para mim é difícil falar além da medicina, né? O além da pele é ok, porque é medicina, mas o além da medicina... Bom, eu me considero uma pessoa muito focada, muito determinada. Eu sou uma amante incondicional da rotina e eu gosto muito de disciplina. E isso pode ser um problema. Mas eu gosto de prática esportiva, eu gosto de uma alimentação regrada para que eu possa fazer o que eu quero. Eu não sou escrava do meu corpo nem da estética. Eu considero que a saúde e beleza têm que ser juntas para o bem-estar. E eu sou mãe. Sou mãe de 2 meninas. Uma super mãe. Que respiram medicina comigo. Sabe que uma vez a Bruna estava desenhando uma menina com umas bolinhas vermelhas. Ela tinha uns 4 anos. Eu falei, filha, o que é isso? Uma menina curticária. Eu falei, bom, eu acho que eu tenho que reduzir um pouco lá em casa. Né? Fantástico. Mas isso mostra que você inspira. E muitas vezes, quando a gente inspira ali dentro de casa, e aí a gente vê os nossos filhos ali, que são esponjas, seguindo os nossos caminhos, a gente vê, uau, eu tô de certa forma até tornando esse caminho que muitas vezes para mim foi árduo, fácil, porque tem alguém que tá me enxergando e se inspirando a continuar nele. Exatamente isso. Resumindo isso. E continuando aqui falando das suas filhas, eu sei que Deus fez um grande milagre ali na sua gravidez. E é uma história linda, inspiradora e que nos traz até ali aquele desejo de, uau, Deus pode fazer isso também comigo se eu estiver nessa situação. Conta pra gente como é que foi esse momento. Olha,
eu tô abrindo meu coração. E eu não fui... Eu acho que toda mulher, ela tem a maternidade embutida. Eu não fui treinada para ser mãe. Eu fui treinada para ser uma máquina de trabalho. E eu brinco que eu não resolvi ter filho. Resolveram por mim. De repente, um dia eu acordei e falei, vou ter filho. Então, não sei de onde que veio. E não cabia uma criança na minha vida. E aí eu tentei engravidar, fiz 2 fertilizações, eu tenho um problema físico, uma obstrução tubária que não impedia 100%, mas inviabilizava uma gravidez natural. Quando eu fui fazer a fertilização, o médico falou para mim, perfeito o seu caso, você vai engravidar super fácil e tudo bem. E não engravidei. Foram 2 tentativas, isso para mim foi... não foi muito ruim, mas foi um pesadelo. Eu tava vivendo um pesadelo. Ali. Muito. Ainda mais eu que sou uma pessoa extremamente controladora. Uhum. Então, eu falei, bom, que bom, não é pra engravidar, obrigada. 1 ano depois eu tava grávida. Naturalmente? Naturalmente. Pra mim não foi natural, foi o meu milagre número 1. E aí, quando passou 1 ano e 2 meses, eu engravidei de novo, eu falei, agora tá bom de milagre. Agora eu preciso resolver. O número é 2, eu tenho 2 braços, 2 pernas, né? E tem coisas que eu tenho 1, como um fígado, então não vai dar pra gente ampliar esse número. E elas são o meu milagre. Uau, e como que você vê ali, quando todos os dias nesse convívio, eu sei que apesar de você ser essa máquina, como você fala, de trabalho, mas eu sei que no meio de tudo isso, elas te abastecem ali. Muito. E são o combustível para que você se mantenha ali. Muito. Eu tenho uma dificuldade de fazer coisas, só que me relaxam. Eu preciso estar aprendendo alguma coisa. Então, chega a ser um vício, assim, sabe? E é como você é programada para funcionar. E elas me ensinam muito. Todos os dias. Todos os momentos. Isso não é utópico que eu tô falando. É muito desafiador para mim. Muito desafiador. Porque as coisas nunca saem como eu quero. Nunca. No máximo, o horário de dormir, né? E o horário do banho. É o que você pode controlar. Só. Absolutamente só. E o grande aprendizado que eu digo para alguém que quer ser mãe é que você vê que você não controla mais nada. E que você come depois, que você toma banho depois, que você vai no banheiro depois. E que flui. Exatamente. E você considera que elas foram o maior sonho que você realizou? Ou tem algum outro sonho ali que você também já realizou? Olha, sem a menor hipocrisia, falando do fundo do meu coração, não, porque eu nunca sonhei em tê-las. Elas não foram um sonho realizado, elas são um sonho real. Uhum. Que hoje é um sonho de você ver um ser humano ali que você está moldando o caráter, que você está moldando ética, porque uma coisa é elas nascerem com a essência delas. Outra coisa é o moldar os princípios, é muita responsabilidade. E como as coisas são muito práticas e objetivas para mim, isso pesa muito, né? Eu tenho que trabalhar muito culpa. Culpa de ser mãe, culpa de trabalhar, culpa de querer ser mulher, culpa de querer cuidar de mim. Então, para eu ir para academia todos os dias, que é uma realidade para mim, eu preciso ultrapassar essa culpa. Então, o meu sonho realizado hoje é eu ter uma carreira sólida. Eu me considero tendo uma carreira sólida, o que não quer dizer que isso é precificável. Sim. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa, mas não sou gananciosa. Sim. Então, acho que o meu sonho, ele é muito mais profissional do que ser mãe. Ser mãe não é um sonho, é uma realidade. Uhum. Que você vai vivendo ali um tijolinho de cada vez. É isso. Até muitas vezes que gostaria de estar controlando, mas que é como se fosse um exercício ali diário de te colocar ali numa dependência maior de Deus até. Exato. De que nesse local eu não consigo controlar, é como se fosse um exercício ali. E você põe tijolo atrás de tijolo, aí de repente vem um dia, cai meia parede. Meu Deus, cadê os tijolos que eu coloquei aqui, né? Aí a gente chora e tá tudo bem. Hoje eu choro menos porque dá mais bolsa, né? A gente fica com o olho mais inchado. Mas a gente continua chorando. Essa dica é importantíssima, né? Vai gravar podcast no dia seguinte, não inventa de chorar antes. Não é um bom negócio. Tira a pizza, tira a série Netflix e tira choro. O resto vai bem. E qual sonho você ainda tem aí no coração que deseja realizar? Nossa, são tantos. Isso é muito bom. Eu acho que eu não consigo acordar nenhum dia sem uma ideia, sem um desejo,
sem uma vontade absoluta e esmagadora de fazer alguma coisa. Isso às vezes cansa, mas eu acho que o grande sonho hoje é o empreendimento que eu estou fazendo, que é montar um espaço de saúde, beleza e bem-estar, e daí nasceu Levitas. E ele também fala muito da sua essência ali, do que você vive com autoridade, de entender que se você tem esses pilares aí bem, cada um, né, como você fala da disciplina ali, cada um no seu lugar, eles acabam te trazendo essa plenitude. Eu tenho recebido muitos pacientes com complicação. Muitos pacientes com complicação estética e com muita dismorfia. Pessoas se olhando e não se enxergando. E eu vou confessar aqui agora um momento confissão, né? Um momento além da medicina confissão, que eu detesto tratar corpo. Sempre detestei. Eu via que melhorava, o paciente via que não. O paciente via que melhorava, eu via que não. Eu falava, isso não é consistente. A literatura não me dava embasamento. Eu me sentia fazendo uma coisa sem sentido. Porém, eu, como também dismórfica, porque hoje nós vivemos numa sociedade muito dismórfica, eu vi a minha necessidade de estar bem com o meu corpo, não priorizá-lo, mas ter como uma das minhas prioridades, e eu vou fazer 50 anos. Conforme foi passando o tempo, eu precisava decidir como eu ia envelhecer. E aí eu parei, sentei, bolei. Há 16 anos eu tento montar esse negócio e há 4 anos isso tomou força. E eu acho que, ou pelo menos eu estou muito satisfeita, eu consegui embasar a estética corporal com 3 pilares, que é a saúde, beleza e bem-estar. E é a gente fazer uma assessoria esportiva, uma assessoria nutricional para ter como foco a estética, mas com a saúde por trás. Então, eu não vejo como dissociar isso. Como que eu vou separar um tratamento de abdômen, de flacidez, de uma melhora da sua porcentagem de gordura corporal, do exercício físico que você faz? Então, eu acho que eu consegui chegar num ponto muito balanceado e que, infelizmente, é muito difícil de transmitir, né? E aí, agora, já fazendo jabá, Clube Fiel tá me ajudando nisso, em como passar para vocês toda essa ideia que é complexa. E você considera que a Levitas ali é a união de várias ideias que você foi tendo, dessa sua mente aí criativa, que ao mesmo tempo foi tendo várias ideias e uniu ali, disse, é isso que vai solucionar essa dor que eu tenho vivido ali no consultório, com os pacientes? Olha, Pri, eu já tinha alguma idade e Deus uma vez falou comigo que o que Ele me dava, eu não podia compartilhar com as pessoas. Era como um quebra-cabeça. As pessoas não viam esse quebra-cabeça. E eu tinha que compartilhar pedaços desse quebra-cabeça. Porque toda vez que eu compartilhava o todo, as pessoas olhavam para mim, começavam a se afastar, falavam, bom, ela não tá muito bem. Então eu comecei a entender que eu mostrava pedaços. A Levitas é uma grande parte do quebra-cabeça. Não é o todo, mas é uma grande parte. Sim, é a expressão do que eu busco. Tem meu DNA, tem identidade própria, Sim. que foi uma coisa muito importante para mim, porque eu não tenho como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eu não atendo na Levitas, mas o meu DNA tá lá, a minha escolha por procedimentos seguros, com resultado, e sempre levando a medicina muito a sério. Então, a resposta eu acho que é sim, parcialmente. Sim, e vem surpresas por aí. Se preparem. Aguardem. Spoiler. Você considera que a beleza exterior está muito ligada ali com o nosso interior? Priscila, hoje você está me pegando, né? Você veio animada. 100%. 100%. Inclusive, os procedimentos estéticos são a exteriorização de uma doença que a sociedade tem hoje que é muito cruel. Porque quando você está deprimida, você disfarça. Quando você está ansiosa, você disfarça. Sim.
Quando você está em surto psicótico, você disfarça. Mas quando você tem uma dismorfia corporal, você não disfarça. Você vai mudando, você vai transfigurando e as pessoas olham na sua cara literalmente e falam, essa pessoa não está bem. Essa pessoa perdeu a sua essência. Então, eu acho que a resposta é sim. A imagem exterior está completamente ligado com a sua imagem interior. E que muitas vezes é o resultado de escolhas interiores ali que você escondeu, talvez a ansiedade, o estresse, a preocupação. Isso foi resultando em um produto ali que o corpo acabou refletindo algo que estava dentro, né? Exatamente. Quando você trata a depressão, e essas doenças estão muito ligadas com essa alteração corporal e facial, mas quando você trata uma depressão, você busca uma rede de apoio e que te dá uma assistência que você, mesmo que você seja uma pessoa geneticamente com potencial de ser deprimida e não esteja num estado, momento depressivo, sim, você consegue ir adiante. Porque a melhora, ela é emocional, ela é cerebral, ela é de dentro para fora. Quando você começa a fazer procedimentos estéticos, você concretiza uma possível doença que é interna e ela fica impressa em você. Eu preciso confessar, eu tenho várias tatuagens, tá? Então, mas você hoje ela tá... Eu tô hoje nua. Samantha Naked aqui. Além, né, da medicina mesmo. Além da Samantha. E o que eu não acho problema nenhum, mas não deixa de você uma impressão que você faz em você que é para sempre. Às vezes de um estado que você tá naquele dia. Uhum. Isso é muito perigoso. Quando você faz muito preenchimento, é da mesma forma. Quando você faz um procedimento para aumentar seu glúteo, aquilo vai ficar ali. Por isso que eu acredito tanto no exercício físico. Sim. Por isso que eu acredito tanto numa reabilitação nutricional. Eu nem falo mais de reeducação, porque a gente consegue se educar. O negócio é você transformar um vício, um erro, sim, de alimentação num novo processo que tem que perdurar. Então, além de tudo, ele tem que ser factível. Para aí você tratar realmente uma coisa pontual, uma celulite, uma flacidez, uma gordura localizada. Eu lembro, há uns 5 anos atrás, eu tive uma infecção na pele, foi bem difícil para mim. Mas naquele momento eu estava passando um momento de estresse ali. Sabe aquele momento que você está sendo muito esticada, né? E você olha e diz assim, meu Deus. E eu sempre tive a pele ali muito, né? Tipo, qualquer coisinha que bate já fere, né? Muito sensível. E eu lembro que nesse período eu fiquei cheia de feridas assim no corpo inteiro. E quando eu fui na dermato, na época, não morava em São Paulo, a dermato olhou para mim e disse assim, Priscila, você precisa de paz. Lembre, né, quando você fala, né, as emoções estão à flor da pele, na verdade, sua pele está gritando a falta de paz que está dentro de você. E eu lembro que eu fui para casa ali, arrasada, né, naquela sensação de assim, poxa, como eu, filha de Deus, né, e vem ali a culpa, né, tô nesse momento de não ter paz, como assim? E eu comecei perguntar a Deus, em que momento eu perdi minha paz, como que eu vou recuperar minha paz ali e tudo. E eu lembro que sonhei, e em sonho Deus me mostrou uma palavra, medo. E aí eu entendi que tudo aquilo estava vinculado com os meus medos, dos meus planos se frustrarem, das coisas não acontecerem, das preocupações, de honrar, de não honrar, de estar ali, de não estar, filhos, e todas as coisas que nós mulheres vivemos. E 2 dias depois... eu conto isso até como um milagre, porque eu sei que foi de fato um milagre. E aquela médica disse, olha, uns 40 dias para todas essas feridas do seu corpo sarar, e você tem que fazer isso. E eu até fiquei mais assustada. Mas depois daquele sonho que eu meio que entendi o que era e entreguei ali, uns 2 dias depois eu dormi, e quando eu acordei, a minha pele estava completamente sarada ali. Não acredito. E eu entendi... né, que de fato ali Deus tinha sido um milagre, porque com certeza nenhum tratamento poderia
trazer ali aquela cura natural, né? Mas concorda com isso que você está trazendo, né? E quando você pensa ali de fato sobre emoções à flor da pele e ali já na visão do Levitas, né? Do clube, de trazer esse bem-estar, a beleza e a saúde, você pensa em em levar essa solução ali de plenitude para os seus pacientes, para as pessoas que estão ali associadas ao clube, poxa, né, vamos tratar aqui, porque a pele vai ser o reflexo de como você está, porque eu também concordo, né, na visão de corpo, alma e espírito, que quando a gente está bem, todas as coisas vão fluir ao nosso favor, e quando a gente está mal ali em algum pilar, também. Então, quando eu sou disciplinada, como você falou ali no exercício, na corrida, no meu momento, no meu autocuidado, acaba sendo até um escape. Onde eu consigo ali canalizar jogar fora ali aquelas emoções extras, excessivas, e vou até usufruir de uma vida mais plena. Você considera que a plenitude é ali muitas vezes o resultado que esses pacientes que estão vinculados ao Levitas vão acessar? Sem dúvida. A pele, ela vem do mesmo tecido que o cérebro. Uau! Então, quando você é um embrião, existe um tecido que chama neuroectoderma e que ele se diferencia e forma pele e cérebro. Então, a pele, por exemplo, ela é um grande estoque de endorfina, de serotonina. A massagem que a gente colocou no Levitas é também para essa liberação. Existem tratamentos para pacientes autistas que são basicamente o toque e a massagem, porque você libera essa serotonina e endorfina. Quando eu no consultório faço muita terapia, não sou perita, não tenho certificação para isso, mas entender o processo que o paciente está passando é fundamental para você ver como é essa resposta. Veja doenças como psoríase, vitiligo, alopecia areata. O gatilho é sempre emocional. Você tem a parte genética e você tem esse gatilho que desencadeia essas doenças. E isso que você falou é 100% verdade, 100% da minha realidade. Então, quando eu criei o Levitas e a gente colocou isso em prática, porque nós somos uma equipe, eu não conseguiria ter feito isso sozinha. O meu grande sonho foi criar um clube, porque eu não acredito em tratamento isolado, que você faz uma assinatura e que você consegue se tratar sempre. Você consegue... Nós queremos fazer parte da sua rede de apoio. A rede de apoio eu considero pessoas, estruturas, locais que você precisa para se manter são, seja físico, emocional, espiritual. Então, o meu sonho é que a Levitas seja sua rede de apoio, que você se sinta bem, tanto que nós não temos recepção. Então, todo mundo me pergunta, mas é um spa? Não, não é um spa. Não, porque eu não gosto, adoro, frequento. Mas ali a concepção é você chegar e ser tratada. Então você vai ter o seu momento de um café especialmente feito para você, de um chá especialmente feito para você, de uma degustação olfativa com uma essência que foi feita especialmente para Levitas, visualmente. Mas hoje em dia a gente não tem tempo, na minha opinião, de ficar sentada numa recepção. Uhum. Eu preciso ser atendida e ter o meu momento de relaxar já sendo atendida. Então, esse é um conceito muito vivo pra gente. Uau. E na sua visão, qual é a definição, qual é a concepção ali de plenitude? Uma palavra? Paz. Quando você tá em paz, você tá plena. Uau. Com menos coisa, um pouco infeliz com a estética, um pouco preocupado com a situação do país, precisando pagar mais um boleto. Mas eu acho que quando você está em paz, você está na sua plenitude, na plenitude de Deus. Você levanta ali e continua enfrentando os medos com a... Chorando, não chorando, você está na plenitude. E na sua visão, qual é o futuro dos tratamentos? O que vem aí para frente? Em que você acredita que dá resultado?
Nós temos 1h30. Se a gente tiver 1h30, vai ser super tranquilo. Como a gente tem 3 minutos, corpo são, mente são. Uau. Eu acho que todos os tratamentos hoje, eles vão em busca da paz, da plenitude, mas é você buscar essa sanidade corporal e mental. E aqui também eu vou deixar uma dica que a Pri me deu. Existe um livro que chama Inteligência Espiritual. Então, para vocês terem ideia, hoje, além de inteligência do QI, né, que é uma inteligência mais objetiva, mais numérica para você calcular, passou pela inteligência emocional, que é a inteligência de lidar com pessoas e com situações, né, e ter reações rápidas ou devagar, depende da situação. E agora estão estudando muito a inteligência espiritual, para você ver como a gente é corpo, alma e espírito. Então, isso não é dissociável. Sim. Quando você... É como um tripé. Quando você trata muito uma perna, as outras desbalanceiam, né? Elas perdem o equilíbrio. Então, eu acho que esse é o futuro de qualquer tratamento estético. Muito bom. Que conversa agradável. Eu acredito que a gente poderia passar aí quase um dia falando só sobre vocês. Sobre a gente, sobre as coisas que eu teria algumas perguntas mais difíceis, mas eu não vou querer fazer você chorar por causa das suas bolsas. Mas quero te agradecer, quero te dizer e declarar que eu tenho certeza que o Levitas Clube vai levar muitas pessoas para esse lugar de descanso, de paz, de plenitude, de acessar ali um lugar em que ela mesma se descubra, em que ela olhe ali e diga, poxa, isso me faz bem, eu tô me encontrando nisso, talvez eu nunca pensasse que eu fosse gostar disso, mas é aqui que eu me sinto bem, muito bem, e que eu tenho certeza que já deu certo, por quê? Porque a sua essência carrega a autoridade de alguém que já passou por esse caminho, já venceu e agora é como se estivesse ali lá na frente como um guia, dizendo, olha gente, vem por aqui, que é aqui que você se encontra, é aqui onde você encontra paz, é aqui onde você sente descanso, plenitude. Então, eu de já declaro isso e que vai ser insondável, imensurável, muito mais do que o que você pensou, planejou, porque eu sei que essa é uma obediência, uma resposta sua a essas ideias que Deus tem plantado no seu coração. Muito obrigada. Olha, eu recebo todas essas palavras e eu tô me segurando aqui pra não chorar, porque é uma maquiagem que vai destruir inteira, né? E não tem porquê. Mas eu recebo tudo isso. Muito obrigada, foi um prazer. Prazer enorme. Obrigada. Fiquem com Deus.